galera, seu canal Ciência na Pandemia no ar, professora Daniele. Aula de hoje, tabela periódica. Nós vamos começar a nossa aula falando da história e o surgimento da tabela periódica. Tabela periódica. Em meados do século XVII eram conhecidos 14 elementos químicos. Hoje em dia temos centenas de elementos químicos. Uma das tentativas de organizar os elementos químicos foi feita em 1829 pelo químico alemão Johann Oeffinger. O sistema criado por ele foi de agrupar os elementos químicos com características semelhantes em grupos de 3, as tríades. O modelo criado não abrangeu todos os elementos e muitos metais ficaram de fora. No ano de 1862, o geólogo francês Alexandre Champcourtois, ele nasceu em 1820, faleceu em 1886, organizou os elementos em grupos de 16 ao redor do cilindro, em ordem crescente de massas atômicas, no qual foi chamado de parafuso telúrico. Esta organização, os elementos químicos eram organizados em relação às propriedades semelhantes uns sobre os outros nas voltas do parafuso. Essa classificação não funcionou para todos os elementos. Já em 1863, o químico inglês Newland, nasceu em 1837, faleceu em 1898, criou uma tabela baseada na música. Ele propôs que as propriedades dos elementos se repetiam como na escala musical de 7 em 7. Esta tabela foi conhecida como a Lei das Oitavas. Foi altamente criticada, porém teve seu mérito pela periodicidade dos elementos. Em 1869, Lothar Meyer nasceu em 1830 e faleceu em 1895, químico alemão, e Dmitri Mendeleev, que nasceu em 1834 e faleceu em 1907, químico russo, em trabalhos independentes organizaram os elementos químicos por ordem de massa atômica, em linhas e colunas de acordo com suas propriedades. Mendeleev publicou a primeira tabela periódica. Ele organizou os elementos na ordem crescente de suas massas atômicas. Além disso, deixou espaço para os elementos que ainda seriam descobertos. Em 1913, o químico Henri Moseley, que nasceu em 1887 e faleceu em 1915, agrupou os elementos químicos de seus números atômicos. Vamos lá, gente. Vamos falar agora sobre a classificação dos elementos químicos. A gente vai começar a entender como funciona a tabela periódica. Bom, cada quadrado que tem na tabela periódica mostra o quê? O símbolo do elemento, o número atômico, o nome do elemento, a distribuição dos elétrons na camada e a massa atômica. Só apresentar isso não. Existem vários tipos de tabela que vai ter variações, tá bom? Mas pode ter, né, basicamente essas informações. A questão da distribuição dos elétrons pode não ter, por exemplo, tá? Então aqui eu dei um exemplo para vocês observarem como é o quadrado de cada elemento químico. Aqui nós temos o elemento químico oxigênio, o símbolo dele é O, e embaixo está escrito o nome dele, que é oxigênio. E aí nós percebemos que ele tem número atômico 8, que fica em cima, tá? E nós vamos ver aqui embaixo a massa atômica. E aqui do lado tá a construção da distribuição dos elétrons. Como eu disse para vocês, não é igual para toda a tabela. Pode não ter outros itens e podem ter outras informações na tabela periódica, tá bom? Vamos continuar. A tabela periódica dos elementos está organizada do seguinte modo. Os elementos estão dispostos em ordem crescente de número atômico. Então, a organização dela está relacionada com o número atômico, em ordem crescente na horizontal, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Quando eu falo em tabela periódica, eu vou analisar essa tabela horizontalmente e verticalmente. Quando eu falo em colunas horizontais, eu chamo de séries ou períodos, tá? E esses elementos eles estão divididos em itens, que são os representativos, que significa que vai das famílias 1A a 7A. Essa representação da letrinha, ela era usada mais antigamente, mas agora mudou, tá? Nós vamos encontrar a tabela já com outra disposição também. Então, podemos encontrar escrita 1A até 7A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, ou em numerações, por exemplo, 1, 2, 13, 14, 15, 16 e 17, tá? Os elementos de transição são aqueles que competem, que vão da família 1B a 8B. Então, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B e 8B.
ou representados por números, que agora é o mais atualizado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tá? E tem os elementos de transição interna, além dos gases nobres. Então essa é a divisão. A gente vai analisar horizontalmente e verticalmente a tabela periódica. Outra classificação que nós temos na tabela é que os metais estão no lado esquerdo da tabela e no lado direito a gente tem os não metais, que é a mesma coisa que a metais. E no final da tabela nós encontramos os gases nobres, ok? Algumas famílias a gente vai ter nomes especiais para ela, tá? Aqueles elementos que estão na coluna 1 ou 1A, a gente chama de metais alcalinos. As que estão na 2 ou 2A, nós chamamos de metais alcalinos terrosos. 16 ou 6A, nós chamamos de calcogênios. 17 ou 7A, halogênios. 18, gases nobres. Isso quer dizer que as outras colunas, a gente vai dar o nome do primeiro elemento que ocupar. Se não for essas colunas aqui que tem nomes específicos, vai receber o nome do primeiro elemento que compete à coluna. Bom, vamos conhecer as características dos metais, dos não metais e dos gases nobres. Bom, os que são considerados metais na tabela periódica têm a temperatura ambiente, que são sólidos. Então a gente vai encontrar eles na representação sendo sólidos. Mas tem uma exceção. Nós temos um metal que é líquido, que é o mercúrio, tá? Eles apresentam superfície brilhante, quer dizer, brilham. São bons condutores de calor e de eletricidade. Então todos os metais, eles conduzem bem o calor e bem a eletricidade. E uma outra característica importante sobre a distribuição dos elétrons é que com 1 ou 2 ou 3 elétrons na última camada eletrônica. Então, na valência, né, eles vão ter 1 ou 2 ou 3 elétrons. Então, vai ter a tendência de perder elétrons na última camada eletrônica e ficar eletricamente positivos. Então, essas são as principais características dos metais. Já os ametais ou não metais, né, que é a mesma coisa, esse A na frente significa que é não metal, as características serão opostas aos dos metais. Então, possuem características opostas aos metais, exceto, sempre tem uma exceção, o enxofre e o fósforo, né, eles vão ser sólidos, porque todos os outros ametais, eles vão ser líquidos. Já os gases nobres, eles não se combinam entre si, nem com outros elementos. Quais são esses gases nobres, né? Eles estão sozinhos na tabela, eles já são a própria substância, tá bom? E os principais são o hélio, o neônio, argônio, o criptônio e o radônio, tá? E por último, nós temos aqui o hidrogênio, que ele é colocado à parte, que é um elemento químico com características que são diferentes. Então, o colorido dele vai ser diferente na tabela. Por quê? Porque ele é um gás mais leve que se conhece, ele é incolor, quer dizer, ele não tem cor, é inodoro, não tem cheiro e também é altamente combustível. Bom, continuando, nós vamos conhecer agora a tabela periódica, ok? Bom, eu vou mostrar 3 tabelas para que vocês consigam visualizar algumas características importantes que eu quero mostrar para vocês. Essa tabela que está muito colorida aqui, né, não dá para visualizar muito bem os elementos químicos, mas eu quero mostrar para vocês o seguinte. Os que estão aqui em verde, eles são os metais da tabela. Aqueles que conduzem bem o calor, eu falei para vocês, que são que conduzem eletricidade, são esses que estão em verde aqui, tá? Os que estão em amarelo são os ametais, que é justamente aqueles que têm as características invertidas dos metais, que são péssimos condutores de calor, que não tem brilho, tá? E essa coluna aqui, por último, é justamente os gases nobres, tá? Aqui em cima nós temos o hidrogênio, tá? O hidrogênio é colocado à parte na tabela, ele começa a tabela periódica. Se vocês observarem em cinza aqui, são elementos químicos que estão sendo, à medida que eles vão sendo estudados e são criados, que são elementos artificiais, eles são encaixados na tabela periódica. Com o passar do tempo, com as aprovações, eles vão sendo colocados na tabela periódica, tá? Então, aqui nós temos os metais, os não metais e os gases nobres, tá bom? Mas vamos continuar falando da tabela para vocês entenderem melhor. Bom, nessa tabela aqui já tem um colorido diferente porque ele está mostrando justamente aquelas classificações que eu queria dizer para vocês e também umas especificações que a gente não utiliza mais porque vocês vão encontrar tabelas assim, tá? Olha só,
essa parte aqui continua sendo os metais. Aqui os não metais e aqui os gases nobres. Nessa tabela tem uma divisão que a gente não utiliza mais, que são esses aqui que estão colocados como semimetais, que estão em verde. Não existe mais essa categoria, tá? Ela caiu por chão, agora ou é metal ou não metal, tá certo? Uma coisa importante para vocês observarem, essa tabela que é mais antiga um pouquinho, vocês estão vendo que as famílias, elas estão pelas letras aqui. 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B, 2B, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Também essa utilização ela já está caindo por terra, então a gente já usa somente os números que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, tá? E quando a gente analisa horizontalmente a tabela periódica, nós vamos perceber que vamos ter 7 linhas aqui, tá? Essas 7 linhas são justamente o período que pertence, né, àquele elemento químico. Então, essa divisão aqui está relacionada justamente com a distribuição eletrônica. Se ele só tem uma camada, camada K, que é o caso daqui do hidrogênio e do gás hélio, ele vai ficar na primeira linha. Na segunda linha são aqueles que têm a camada K e L na distribuição eletrônica. Na terceira linha é que tem as 3 camadas K, L e M. E assim sucessivamente, até chegar à última linha, que é a linha 7, né, que vai dizer que tem 7 camadas, a K, L, M, N, O, P e Q, tá? Outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês aqui, vocês estão vendo as duas linhas aqui embaixo separadas. Elas estão separadas, elas não pertencem à tabela periódica, elas pertencem sim. Elas estão inclusas, essa primeira linha, ela está inclusa aqui, tá? Nesse quadradinho. E essa segunda linha está inclusa aqui nesse quadradinho. Por que acontece isso? Imagine que você tem um armário e você tem, por exemplo, muitas meias para guardar numa gaveta. Mas você tem que colocar tudo nessa gaveta para ficar mais fácil a localização. Você vai, faz umas divisões na gaveta e coloca tudo lá. Foi isso que aconteceu. Significa que toda essa linha, ela está aqui dentro, tá? E toda essa outra linha está aqui dentro, armazenado neste mesmo quadrado. Mas cada um desses aqui é um elemento químico, tá? Que vai ter seu número atômico próprio. Por exemplo, nós temos aqui, né, o lantânio, que o número atômico dele é 57. Aí nós vamos ter os outros com outros números atômicos, que é 58, 59, até chegar aqui ao final, que é 71. E a mesma coisa aqui embaixo, né? Nós temos aqui o actínio, que tem número atômico 89. E outros com outros números atômicos, são outros elementos químicos. O urânio tem número atômico 92. Mas eles estão inclusos aqui dentro. Então, nessa linha aqui, a gente diz que é a família dos lantanídeos e aqui embaixo a família dos actinídeos. Mas estão dentro daqui da tabela periódica. Só foi um meio de diminuir o tamanho da tabela, né? Senão vai ficar muito grande para fazer o manuseio. Então, por isso foi criado esse sistema, tá? E esse colorido aqui está justamente mostrando o nome que as famílias que recebem, aquelas que têm nome específico. Por exemplo, metais alcalinos é a família 1A, tá? Então esses aqui são da família metais alcalinos. O que estão de amarelo, metais alcalinos terrosos, tá? Por exemplo, aqui na família aqui o azul são os gases nobres. Então nós temos alguns que têm nomes específicos. As que não têm, a gente usa o nome do primeiro elemento químico. Por exemplo, essa família 6B. Se eu perguntasse qual é o nome dessa família aqui, o nome seria do primeiro elemento químico. No caso aqui nós temos o cromo, então seria a família cromo, ok? Vamos continuar analisando porque tem coisas que vai facilitar no entendimento. Nessa tabela aqui eu coloquei preta e branca para poder ficar mais fácil algumas informações, tá? Aquilo que eu falei para vocês, essa tabela já está por números, ok? Não está aparecendo a informação que se é 1A, mas aqui a 1 é 1A, aqui é 2A, que é a 2, a 3 vai ser 3B, a 4 aqui vai ser 4B, 5B, 6B, 7B, essa 8, 9, né, e 10 que a gente está escrito aqui, justamente corresponde à família 8B. 11 é 1B,
12, 2B. A13, 3A. A14, 4A. A 15, 5A. A 16, 6A. A 17, 7A. E aqui os gases nobres, que é 18. Que é a mesma coisa que 8A. Tá? Então, isso aqui são diferenças que vocês vão encontrar em tabela periódica, tá? Que é importante vocês conhecerem para identificar essas tabelas. Então, se vocês observarem, né, ela só está aqui atípico para ser pintado. Mas relembrando, o hidrogênio é um elemento analisado à parte, tá? Esses daqui são todos metais, para cá são os não metais e aqui os gases. Como eu faço a localização? Primeiro, vamos saber que a tabela está organizada, como eu falei para vocês, em número atômico. O número atômico fica em cima do elemento químico. Então, o hidrogênio tem número atômico 1. O gás hélio tem número 2. O lítio 3. O berílio 4. O bromo 5. O carbono 6. O nitrogênio 7. O oxigênio 8. O flúor 9. O neônio 10. E assim vai, tá? Crescendo. Se vocês observarem, aqui no final já, ó, nós já temos um número atômico grande, por exemplo, o frâncio, número atômico 87, tá? Então, a organização, a disposição da tabela é assim em relação à ordem crescente de número atômico, tá? A informação de baixo é a massa, né? Então, é sempre com número que não é inteiro, com vírgula que aparece. Sempre vai ter os símbolos, no caso daqui tem o símbolo e o nome do elemento químico. E se vocês observarem, nessa tabela aqui, ela é mais simples, ela não tem distribuição eletrônica, ela não fala se é líquido, se é sólido, como se apresenta, mas tem tabelas que tem muito mais informações, tá bom? Mas ela tem que ter, no mínimo, as informações básicas. Então, como é que eu mexo na tabela periódica? É você entender o funcionamento dela. Poxa, eu posso fazer uma pergunta para vocês assim e perguntar. Gente, eu queria saber qual é o elemento químico que tem número atômico 28, por exemplo. Aí eu vou procurar na tabela periódica. Aqui começa com 1, 2 e vou procurando. Qual é que tem número 28? É o níquel, tá? Aí se eu perguntasse para vocês, gente, qual é a família do níquel? A família dele é 10, né? Mas a mesma coisa que eu falasse 8B. Se eu fosse perguntar o período, eu ia ver por linhas. Lembrando que cada linha é um número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Significa que eu tenho 7 linhas que estão relacionadas à distribuição eletrônica. Então, se o níquel está aqui, ele está localizado na 4ª linha. Então, ele está no 4º período. Então, o níquel está na família 8B, né, e no 4º período. Então, é uma informação que a tabela periódica me dispõe. Se eu perguntasse para vocês, gente, o níquel está onde? Ele é metal, não metal, ou ele é um gás nobre? Se vocês lembrarem que eu mostrei aqui na outra tabela, né, o níquel ele está em verde. Então, ele é um metal. Quais características que ele tem? Ele tem a característica, ele é brilhante, ele vai ser sólido, ele conduz eletricidade. Então, são informações que eu vou poder dar sobre o níquel, tá? Então, a tabela ela serve para isso, para te dar as informações que você precisa. Saber localizar cada elemento químico, tá? Então, repetindo, nós temos a análise horizontal, que são os períodos, e a análise vertical, que são as famílias. E sempre, né, a localização do elemento químico está relacionado com o crescimento do seu número atômico. Horizontalmente, você vai verificando o aumento desse número atômico, tá? E lembrando das duas gavetinhas da tabela periódica, que é a família do lantanídeo e a família do actinídeo. Cada um é um elemento químico diferente, com número atômico diferente, mas estão na gavetinha para serem guardados para não aumentar tanto o tamanho da nossa tabela periódica, tá certo? Eu espero, gente, que vocês tenham entendido o assunto. Ele é mais complexo um pouquinho, mas ele não é difícil. A partir do momento que você começa a olhar a tabela periódica com carinho, você consegue entender e aprende a manusear. Então, quando você for pegar uma tabela, pesquise na internet
uma tabela nova com o nome dos elementos novos, tá? Que é importante. Essa tabela já está com os elementos novos, ela já tem uma diferença aqui. Aqui já aparece o nome desses elementos. Nós temos aqui, por exemplo, um elemento químico que já faz parte da família dos gases nobres. Lembrando que muitos desses elementos químicos são artificiais, feitos em laboratório, tá bom? Por isso tem que ter esse espaço para se acrescentar os elementos químicos, conforme, né, a execução, a construção, né, desse novo elemento artificial para ser colocado na tabela periódica. Ok? Então, gente, nosso canal Ciência na Pandemia vai ficando por aqui. Tudo de bom. Espero que vocês tenham entendido, certo? Beijinho e tchau, tchau. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Fiquem com Deus. Canal Ciência na Pandemia se despede. Um grande beijo. Cuidem da saúde de vocês e tchau, tchau.